de natureza diferente. Pelo que entendo, o presidente Trump acredita que o mais importante são as negociações diretas entre a Ucrânia e a Rússia. Essa é a posição dele e ele a demonstrou. Nós conversamos sobre isso por muito tempo e, em resumo, ele acredita que o lado russo dará os sinais correspondentes, que eles veem como possíveis para um cessar-fogo e os próximos passos, segundo a visão deles. Bem, da nossa parte, e eu, da minha parte, pedi ao presidente Trump que, se a visão do lado russo não for apoiada pelo lado ucraniano, gostaríamos de ter a oportunidade de discutir isso e que os Estados Unidos da América poderiam considerar isso como uma falta de disposição, especificamente do lado russo, para encerrar a guerra, porque certas condições difíceis poderiam ser propostas. Estou apenas compartilhando com vocês o que conversamos. Não vou entrar em todos os detalhes da nossa conversa. Acho que isso é um ponto positivo em nossa conversa. De qualquer forma, estamos considerando a possibilidade de um novo encontro, mais uma vez, de todas as equipes. E esse encontro pode acontecer na Turquia, no Vaticano ou na Suíça. Estamos considerando agora esses 3 locais, pois todos os 3 países, todos os 3 locais são bons. A questão não é sobre conforto, a questão é quem será capaz de organizar isso com o resultado adequado após o término da reunião. E eu acho que em breve teremos uma resposta para essa pergunta que estamos discutindo. Pergunta Suspilne. Sim, por favor. Andrei Stesiuk, Social. Também gostaria de esclarecer sobre a declaração de Putin de que a Ucrânia e a Rússia podem começar a desenvolver um certo memorando. Há alguma informação sobre o que está neste memorando? Isso é o que eu lhe disse. Um memorando que será apoiado por todos ou por ambos os países, no qual está incluído, digamos assim, o cessar-fogo. Por enquanto, isso ainda é desconhecido para mim. De qualquer forma, se o lado russo propuser algum memorando, acredito que isso não será segredo, porque essa informação sempre acaba aparecendo de alguma forma no espaço público. Acredito que da nossa parte, após recebermos os devidos sinais, ao recebermos o memorando ou as propostas dos russos, poderemos formular nossa própria visão e, consequentemente, como vemos essa situação. Bem, é mais ou menos isso. Por favor, prossiga. Colegas, levantem as mãos quem quiser fazer uma pergunta. Al Jazeera, vamos lá. Al Jazeera. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Após a sua ligação com o presidente Trump, assim como após a ligação que ocorreu entre o presidente do EUA e o senhor Putin. Putin também anunciou sua disposição para alcançar um certo acordo com a Ucrânia em relação aos princípios fundamentais que, segundo ele, ajudarão a pôr fim a este conflito. Quais são os princípios fundamentais para o lado ucraniano para pôr fim a esta guerra na Ucrânia? Muito obrigado por essa pergunta, e acredito que já lhe dei uma resposta sobre esses princípios. Estamos falando dos mesmos princípios que devem ser incluídos no memorando, sobre os quais o jornalista acabou de perguntar. Não. Eu posso repetir essa informação. Não conheço os princípios que a parte russa deseja estabelecer. Pelo que sei, a partir do nosso diálogo com o presidente Trump, a parte russa quer nos enviar um memorando correspondente, no qual serão estabelecidos os princípios. E eles também querem ver neste memorando não apenas os princípios relacionados ao cessar-fogo, mas também princípios adicionais. Não posso lhe dar uma resposta sobre o que será incluído no memorando, pois não tenho essa informação. E para mim, meus princípios são aqueles princípios que são conhecidos pelo presidente Trump. Antes de tudo, estamos falando do que já foi anunciado em Istambul. E eu também anunciei isso antes de Istambul, em Ankara, assim como na França, em Londres, na Arábia Saudita. Então, não estamos falando da primeira vez em que realmente podemos divulgar nossos princípios, e é justamente com isso. Por esse motivo, acredito que o primeiro passo é um passo aceitável para todas as partes, para ambos os lados. Além disso, também acredito que os Eluma compartilharam conosco os mesmos princípios, e realmente conto com isso. Estamos falando sobre o fato de que todos estão muito interessados em um cessar-fogo. Perdas demais. Além disso, nós também buscamos do nosso lado, realmente buscamos pôr fim a esta guerra. Não estou convencido de que a Rússia esteja pronta para isso e nós não confiamos neles.
Além disso, é exatamente por esse motivo que eu gostaria muito de ver deles um cessar-fogo como primeiro passo, para que possam demonstrar sua verdadeira disposição de pôr fim a esta guerra. Assim, sempre dizemos que esse princípio é declarado por nós junto com nossos parceiros aos Estados Unidos, à Europa, e fiquei muito satisfeito em ouvir a proposta do presidente Trump sobre um cessar-fogo total, sem quaisquer condições ou pré-requisitos, simplesmente um cessar-fogo. Já estávamos nos preparando para isso. Portanto, estes são os nossos princípios, o cessar-fogo. E depois disso, é claro, haverá outros passos, como a troca de prisioneiros de guerra, todas as questões humanitárias, o retorno das nossas crianças deportadas. São crianças que foram levadas para a Rússia. Portanto, é claro, esses são os nossos princípios fundamentais. No entanto, como sempre, a Rússia quer obter algo, mas eles nem sabem exatamente o que querem. E quando afirmam que buscam alguma coisa, na verdade querem tudo. É justamente por isso que vamos aguardar a versão deles, do memorando, os princípios deles. Vamos compartilhar essas informações com vocês, se, é claro, isso for aberto à imprensa. Como pode ser aberto, essa informação eu não sei, pois nem mesmo o princípio dos princípios deles eu conheço até hoje. No entanto, vamos esperar. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado a vocês. Por favor. Duas perguntas curtas. A primeira é sobre as negociações na Turquia. A Rússia enfatizou que o cessar-fogo só é possível se a Ucrânia retirar as tropas de 4 regiões da Ucrânia. Você considera que estas são atualmente as condições da Rússia? E após as negociações com Trump, você vê a possibilidade de o presidente Trump concordar com tal proposta da Rússia? Bem, é sobre isso que estávamos falando. A questão aqui não é sobre o presidente Trump. Por quê? Isso é compreensível, mas nenhum ultimato será aceito e ninguém vai entregar sua terra, seus territórios, seu povo, suas casas. Eu não sei quais são os princípios desse memorando. Provavelmente, bem, vamos ser francos. É sobre isso, que conversamos com os líderes e eu falei, mais de uma vez com o presidente Trump e com sua equipe. Se a Rússia impõe, condições para que retiremos nossas tropas do nosso próprio território. Isso significa que eles não querem um cessar-fogo e não querem que a guerra termine. Porque eles entendem claramente que a Ucrânia não vai fazer isso. Se você faz antecipadamente perguntas para as quais já sabe qual será a resposta e ela não será positiva, então com certeza você não quer obter um resultado. Embora, sobre o que acabamos de conversar com o presidente dos Estados, Unidos da América, ele acredita que a Rússia está pronta para negociações e disposta a compromissos e assim por diante. Já não me lembro de todos esses detalhes, mas de qualquer forma veremos. E a segunda pergunta sobre a troca, de 1000 por 1000, são apenas prisioneiros de guerra? E, se sim, foi proposta a troca de civis e o retorno das crianças? Hoje estamos falando sobre a troca de prisioneiros de guerra. Podem ser considerados, e do nosso lado houve sinais em relação aos presos políticos e jornalistas. Não quero entrar em detalhes agora. Trocar crianças por militares, acho que isso, bem, para ser honesto, nós não apoiamos essa abordagem. As crianças devem voltar. Sim? E isso é injusto e está fora da lei, até mesmo fora das leis da guerra. E é exatamente com esses princípios que o grupo liderado por Umerov está trabalhando agora, junto com representantes do Serviço de Segurança. Inteligência. Obrigado. Obrigado. Em seguida, por favor, AFP, certo? Vamos lá, AFP, depois RAI. Meu nome é Victoria Lukovenko, Agência France Presse. A minha pergunta é sobre sanções.
No dia 10 de maio, líderes da França, Alemanha, Reino Unido e Polônia vieram a Kiev para uma visita. Uma das principais coisas que prometeram. Isso significa que se a Rússia não concordar com um cessar-fogo incondicional de 30 dias, eles imporão sanções severas contra ela. Hoje, já se passou uma semana. Não houve nenhum cessar-fogo, drones Shahed continuam voando, mísseis continuam voando e não há sanções. Diga, por favor, em primeiro lugar, você não se sente irritado ou frustrado com isso, já que em uma situação tão importante, as ações dos nossos parceiros ainda permanecem apenas no nível das promessas? E o segundo ponto, você disse que hoje falou sobre isso durante a segunda ligação com os líderes. Talvez haja alguma atualização sobre essa situação? Eles explicaram por que não há sanções ou quando serão implementadas? Obrigado. O pacote da Europa virá e será forte. Existem datas correspondentes. Há datas, há acordos. Tenho certeza disso. Além disso, haverá um próximo pacote. Sem dúvida. Se não houver cessar-fogo por parte da Rússia, o próximo pacote europeu também será forte. Quanto ao pacote dos Estados Unidos da América, depende muito dos Estados Unidos. Se Putin e o exército russo continuarão lucrando com esta guerra, ou não, ou se eles enfrentarão sérios desafios econômicos. Senhor presidente, Rafaelo Constantino da High News Itália. Então, após essas ligações, como você vê esse cessar-fogo? Porque você acha que é possível alcançá-lo em curto prazo? Quais são as suas impressões? O presidente Trump compartilhou algo com você após suas conversas com o presidente Putin? Além disso, quando falamos sobre negociações diretas e imediatas, com a participação dos líderes da UE, isso foi confirmado e o presidente Trump propôs isso ao presidente Putin? Eu não tenho conhecimento sobre o presidente Trump. E sobre o que exatamente ele discutiu com Putin, isso é desconhecido. E eu estou especialmente interessado apenas nas partes do diálogo deles, que dizem respeito à Ucrânia. Isso é muito importante. Isso é muito sensível para nós. E eu não gostaria de acrescentar nada. Gostaria de descrever algo. Por enquanto, gostaria de manter essa informação comigo. Da minha parte, antes de tudo, fico extremamente feliz que a Geórgia tenha se juntado. Desculpe, quero dizer Giorgia Meloni se juntou a isso. Para mim, isso foi muito importante. E no momento também estou considerando o Vaticano e analisando todas as possibilidades. Acho que esta é uma plataforma extremamente favorável. Claro, não estou comparando isso com Istambul ou com a Turquia, ou talvez com a plataforma que nossos amigos bálticos possam oferecer. No entanto, eu realmente acredito. O Papa Leão XIV realmente pode nos ajudar. E essa é uma mensagem muito importante que ouvi dele durante nossa reunião bilateral, que acabou sendo extremamente produtiva. E, claro, também levantamos a questão das crianças durante nossa conversa. Também apresentamos uma lista de 400 crianças. É um número bastante grande. Além disso, discutimos uma série de outras questões. Estamos falando, em primeiro lugar, de uma abordagem mais humanitária. No entanto, ele demonstrou sua disposição, o Vaticano demonstrou sua disposição de convidar e organizar uma reunião apropriada para todas as partes envolvidas, incluindo, é claro, representantes da Europa. Ficaremos muito felizes em vê-los. No entanto, isso depende de todas as partes. Assim, Rússia e Ucrânia neste formato. Este é o formato que é aceitável para o Vaticano. Claro que gostaríamos de ver a participação de líderes europeus e não apenas representantes da UE, incluindo o Reino Unido. Certamente ficaremos felizes com a possibilidade de implementação desse formato. Já levantamos essa questão com o presidente Trump, assim como com outros líderes. Discutimos a possibilidade de implementação desse formato e precisamos realizar tal encontro o mais rápido possível. Além disso, também levantamos a questão do Vaticano e o consideramos como uma das opções, como acredito que já mencionei a você. United 24 Mídia, por favor. Muito obrigado, senhor presidente. Audrey McCouple, United 24 Media. Ontem vimos aquelas imagens impressionantes do Vaticano. Vimos imagens do seu encontro com J.D. Vance. Você poderia descrever atualmente o seu relacionamento como bastante positivo e favorável? Mais positivo do que antes? Não, de fato.
Tivemos uma conversa realmente favorável e forte. Junto com o vice-presidente do Zelasheva, J.D. Vance, assim como com o secretário de Estado Rubio e representantes da equipe, esse deles. E foi uma conversa muito produtiva e construtiva. Acho que é muito importante e muito importante para nós o resultado positivo dessa conversa. Falamos sobre a Ucrânia e a Rússia, sobre como podemos pôr fim a esta guerra. Onde exatamente pode ser extraído, narradora, ajudar o Zewa. O que exatamente Putin deseja? Compartilhamos nossos pensamentos e, claro, também discutimos até onde ele está disposto a ir e o que não será um compromisso para ele. Que compromissos esperávamos da Rússia? Em quais áreas já? Estamos prontos para discutir isso. Claro, foi uma conversa e discussão bastante concreta e produtiva. Então, na minha opinião, precisamos ampliar e discutir mais detalhes. Ainda não sei em que clima e atmosfera acontecerá o próximo encontro. No entanto, estou convencido de que foi um encontro muito favorável e muito importante. Precisamos mudar a atmosfera dos nossos encontros e a atmosfera foi favorável. Muito obrigada e gostaria também de expressar minha gratidão ao vice-presidente e à sua equipe. Muito obrigada. Apresentador, por favor, Jim Haria, Turquia. As seguintes perguntas. A primeira pergunta: vocês estão planejando agora um novo encontro, né, em Istambul, em nível ministerial, entre a Ucrânia e a Rússia? E a segunda pergunta: você disse que a Ucrânia nunca cederá seu território àqueles que não estão ocupados pela Rússia, pela Rússia. Mas vocês vão discutir o status neutro da Ucrânia? Essa também é uma das perguntas. Muito obrigado. Em primeiro lugar, agradeço ao presidente Erdogan e gostaria de agradecer especialmente ao ministro Hakan Fidan, ministro das Relações Exteriores da Turquia. Boas relações entre nossas equipes. Agradeço pela organização da minha visita à Turquia, a Ankara, sua capital, assim como pela organização de um possível encontro em Istambul. Obrigado. Colegas, a última pergunta, por favor. Não há perguntas. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado pelo encontro